Uma excelente noite a todos que nos acompanham, que seguem conosco, que estarão no futuro. Que Jesus, nosso divino amigo, esteja a nos envolver, nos inspirar, nos conduzir nesse que tem sido o roteiro através do livro Boa Nova, essa obra-prima de Humberto de Campos, essa que tem revelado um Jesus próximo, né? Um Jesus mais íntimo. E hoje nós avançaremos ao capítulo 4, a família Zebedeu. A família Zebedeu é a família de João Evangelista, de Tiago Maior. São dois dos discípulos, né? E aqui Humberto Campos falará sobre o chamado desses dois, né? Como ocorreu, sem muitos detalhes, mas nem por isso deixando de mencionar. E há dois pontos principais nesse capítulo que nós gostaríamos de abordar hoje. São falas muito profundas de Jesus. Porque esse capítulo é um capítulo de um diálogo entre Jesus e Zebedeu. Eu diria que um diálogo que nos chama a questões atuais, a questões que nós vivemos no movimento espírita. E por isso, creio, seja esse capítulo tão oportuno, tão relevante. Jesus está conhecendo, né, entre aspas, a família Zebedeu, e ali há uma identificação imediata. Os membros da família, não só os filhos que foram chamados a ser discípulos, mas também Salomé, também Zebedeu, né, se encantaram com a figura de Jesus, né, e imediatamente reconheceram nele o Cristo. Acho que isso é tão impactante, porque dentre os discípulos, parece que João e Tiago foram os que mais conseguiram identificar que ali estavam diante de Jesus, do Cristo, né, do Messias prometido. E é interessante notar qual o caminho para o qual esses dois foram conduzidos. Tiago Maior foi um dos primeiros a testemunhar. E João Evangelista foi o último. Tiago Maior foi um dos primeiros a desencarnar. Se não o primeiro, se não me falha a memória. E João Evangelista o último. O primeiro ponto, então, que nós gostaríamos de comentar é o pedido de Salomé. Salomé faz um pedido curioso, né? E eu diria assim, pouquíssimo humilde para o Cristo. Mas é mãe, né? É mãe. E ela fala assim, Jesus, você poderia colocar o João e o Tiago, um à sua direita e outro à sua esquerda no reino? Ou seja, simplesmente ela queria as duas maiores posições. As duas posições mais importantes, né? As duas, da direita ou da esquerda, os braços de Jesus, né? E aí Jesus chama então a atenção para o primeiro ponto que a gente queria destacar. Essa passagem está narrada, né? Essa passagem está narrada no Evangelho, e no Evangelho Jesus dá a resposta assim: acaso eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Isso não está nas minhas mãos dizer se vai ficar à direita ou à esquerda. Isso vai depender deles. E isso é interessante porque aponta para uma necessidade de todo discípulo sincero, de todo aquele que quer verdadeiramente seguir Jesus, de todo aquele que deseja avançar, espiritualmente falando. Porque é certo que de milênios nós temos patinado.
quando não andado em círculos. Porque para a maioria, eu diria para a esmagadora maioria de nós, as encarnações têm sido, nos dizeres de Emmanuel, em círculos de baixo teor espiritual. São reencarnações em que nós olhamos pouco para a parte espiritual. O próprio benfeitor, em outra mensagem, vai dizer: a aquisição de valores religiosos é a mais importante tarefa que um ser humano pode cumprir enquanto encarnado na Terra. Porque é durante a encarnação que a gente tem condições de trabalhar fé. É durante a encarnação que a gente tem condição de interiorizar a caridade, para que se transformem ou se tornem valores presentes no nosso espírito. Presentes no nosso espírito. Para que não mais necessitemos de obras básicas publicadas pelas editoras, né? Para que a gente carregue as obras básicas dentro de nós, para que nós carreguemos o Evangelho dentro de nós. E aí, onde formos, eles irão junto. Todos os textos, todos os aprendizados, isso acontece durante a encarnação. Porque desencarnado, a gente não trabalha muito a fé, por exemplo. Né? Porque se você está desencarnado, então você já está ciente, já faz parte daquilo que você pode perceber, daquilo que você pode ver, daquilo que você pode experimentar, vivenciar, né? Então, se você está desencarnado e alguém te fala que você é um espírito imortal, você fala assim, sou mesmo, né? Aqui na Terra, alguém te fala que você é um espírito imortal, isso é um exercício de fé. Né? Então, a encarnação, ela é muito valiosa, ela é muito preciosa. E, portanto, deveria ser aproveitada para as verdadeiras aquisições eternas, né? As verdadeiras aquisições de amor, de virtudes, não para exibir evolução na frente dos outros, pelo contrário. A evolução genuína, a evolução verdadeira é aquela que não se exibe, mas trabalha para que todos evoluam. Porque a evolução verdadeira me ajuda a dar conta de que eu faço parte de uma família universal. Não existe eu avançando. Existe uma coletividade que precisa caminhar adiante, porque é uma coletividade de pessoas que eu amo, que eu me importo. É uma coletividade de pessoas que fazem diferença na minha vida e que, portanto, vê-las chorando é para mim também motivo de choro. Então, quando Jesus vai responder para Salomé, ele está dizendo assim, olha, depende deles. E aqui há uma coisa curiosa, né? Humberto Campos diz assim, ambos eram de temperamento apaixonado. João Evangelista e Tiago Maior eram de temperamento apaixonado. No Evangelho de João, Jesus vai chamar João e Tiago de filhos do trovão. Acho que para dar essa força, né? Que ambos tinham, porque às vezes a gente pensa João Evangelista e pensa aquele senhorzinho que escreveu o Apocalipse. Não, João era intenso, João era do sentimento e com todas as forças do sentimento. João não era assim calminho, né? O pessoal até brinca muito com uma passagem que há no Evangelho de João, né? Ali no capítulo 12, quando João está narrando que Maria, irmã de Marta, havia gastado um unguento para lavar os pés de Jesus, né? Até alguns confundem se essa Maria não seria aquela mulher citada por Lucas no capítulo 7, lá no finalzinho do capítulo 7, a partir do versículo 46, 47.
se ela não seria a, a mesma Maria, e provavelmente não. Aquela Maria de Lucas 7, Humberto Campos vai ajudar a gente aqui no capítulo 20, né? A perceber que aquela Maria de Lucas 7 é Maria de Magdala. E essa Maria aqui é outra Maria. Né? É a Maria, irmã da Marta, irmã do Lázaro. Não são a mesma pessoa. Mas acontece a cena parecida, né? Essa Maria também ungiu os pés de Jesus com um unguento caro. Aí o Judas fala assim: que desperdício, né? Podia vender esse unguento e dar aos pobres. Aí o João Evangelista faz um comentário assim, né? Ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão. É porque era ladrão e estando com ele a bolsa, o que era lançado nela. Então, o que o João está falando? O João está acusando o Judas aqui, né? Acusando diretamente, né? Assim, o Judas estava falando dessa história aí de vender um unguento para ajudar os pobres, não é porque ele se importava, não, é porque ele era ladrão. Então, você vê que é uma pessoa, né? Era um espírito intenso, não era um espírito morno, era um espírito intenso, né? Então, caberia a ele e a Tiago fazerem as escolhas mais justas, e com relação a isso, Jesus não podia arbitrar. Sem o que, para eles não seria livre-arbítrio. Jesus não poderia determinar por eles é que deveriam escolher. Eles é que deveriam trilhar o caminho. Jesus daria a mão, né, para trilhar junto, mas... Então, isso é interessante, porque já nesse começo, Jesus demonstra uma seriedade no propósito. E, portanto, ele não iria se dobrar mediante aos pedidos, mesmo que, eu diria, talvez ele quisesse atender de imediato, como alguém que ama, né? Como alguém que quer logo que o ser amado esteja por perto. Mas isso chama muita atenção, porque quer dizer que Jesus não escondeu o trabalho que ia dar para ninguém. Para ninguém. Jesus não escondeu as dificuldades. Jesus, hora nenhuma, fez com que os discípulos pensassem que seria tudo festa. Eles é que entenderam isso, provavelmente mediante aquilo que viram. Mas a fala de Jesus sempre foi coerente, sempre foi honesta. Então Jesus diz assim: olha, eu vou para a cruz. E quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. De modo que o que há de consolador aqui é que ele foi primeiro, né? A gente não vai para a cruz antes de ele mesmo ir. Então ele foi primeiro, mas não escondeu de ninguém que todos nós teríamos a nossa. Nesse sentido, Emmanuel, por exemplo, vai escrever uma mensagem extraordinária. Aliás, ele tem várias mensagens nesse teor, né? Que se chama no livro Pão Nosso, capítulo Direito Sagrado. E Emmanuel vai comentar uma fala de Paulo, que é: a vós foi dado, com relação a Cristo, não somente o direito de crer nele, mas também de padecer por ele. Não apenas crer, mas também padecer. E aí, o que o Emmanuel vai explicar nessa mensagem, é por isso que me marca muito, né? É porque que o padecer por Jesus é um direito. Que muitos de nós entendemos como um dever. A gente acha que deve padecer pelo Cristo. Não. Padecer pelo Cristo é um direito. O que é o direito? O direito é uma coisa boa, né? Seus direitos. É uma coisa que é uma coisa boa. É uma coisa que é um recurso que vai nos beneficiar.
é algo que vem a nosso benefício. Então, sofrer, padecer pelo Cristo é um direito. E por que que é um direito? Porque quer dizer que nós fomos escolhidos para estar com Ele, para partilhar as responsabilidades, para dividir as dificuldades, para compartilhar com o Cristo da grande edificação do planeta, para colaborar, para cooperar. Né? Jesus não deixou a gente sozinho, ele está laborando junto e nos convidando para fazer parte disso tudo. Ou seja, ninguém está excluído. Ninguém está excluído. Então, é um direito. É Jesus que deu para a gente esse direito de participar com Ele. Então, João Evangelista e Tiago Maior estavam sendo ali diretamente convidados. Né? Aí a mãe deles queria logo posicioná-los, aí Jesus diz: não, tem que saber se eles vão suportar. Porque entender o padecer pelo Cristo, com o Cristo, pelo Cristo, né? Como um direito, é uma, é uma caminhada longa. Porque, a princípio, a gente tende a avaliar o bom ou o ruim mediante aquilo que a gente. Mediante aquilo que nos fere, né? Se nos fere é ruim, se não nos fere é bom. Mas Jesus está mudando a perspectiva que só quem ama consegue ter. Só quem ama consegue ter. Então, você vai conversar com o pai, com uma mãe de família, e eles estão lá trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, às vezes em mais de um emprego, né? Fala assim, poxa, mas por que você está fazendo isso? Ah, porque eu tenho os filhos, tenho que dar comida aos meus filhos, tenho que cuidar deles, né? E de si mesmo, claro, mas não tivesse os filhos e talvez as despesas seriam muito menores, mas por que decidir pelo filho, né? Então, esse é um padecimento que só quem ama consegue entender. Porque para quem não ama, o padecimento é tortura e dever. Mas para quem ama, é benefício e é direito. Então, nessa mensagem Direito Sagrado do livro Pão Nosso, o Emmanuel vai justamente trazer essa perspectiva, demonstrando que quando a gente ama algo, a gente aceita padecer por aquele algo. Né? Então, quando eu me dedico ao meu trabalho profissional, que me traz o recurso financeiro, que esse recurso financeiro me dá um bem-estar, me garante até um pouco do supérfluo, né, e que para mim é agradável, eu me dedico com esforço, com dedicação, com esforço, com é, tempo, né, com atenção. Eu vou para esse trabalho e me sacrifico nele porque compreendo que ele traz benefícios para mim. Ainda que seja uma relação meio egoísta, né? Mas aí Emmanuel está dizendo que com Jesus é a mesma coisa. Só que em outra mensagem, Emmanuel não vai deixar de pontuar que o dinheiro de Jesus é o amor. Ele fala isso e é muito interessante. O dinheiro de Jesus, a moeda de Jesus é o amor. Então, a gente trabalha, cumpre o que precisa cumprir por amor, já ali mesmo, naquela mesma situação, recebendo amor. Então, mas mas é um direito. Né? Então, isso é muito interessante, porque nem sempre a gente entende esse padecer. E padecer aqui é aquela situação difícil mesmo, quando o meu orgulho é enfrentado, quando o meu egoísmo é destruído, quando o meu interesse pessoal é ferido, né? É nessa situação mesmo, é quando chega uma pessoa insuportável, é quando chega uma pessoa que mexe em partes da minha vida que eu olho e falo assim, mas ela não tinha o direito de fazer isso. Mas esse é o padecer pelo Cristo.
Esse é o padecer. Esse é o padecer pelo Cristo. Porque a reação normal do mundo é devolver. A reação normal do mundo é devolver. E aí é sempre aquela frase do Chico pro Arnaldo, né? Quando o Arnaldo está contando ali dos padecimentos, dos sofrimentos, aí o Chico bate no ombro dele e fala: ô, Arnaldo, eu estou tão feliz, pela primeira vez você está só apanhando. Né? Porque quem bate se compromete. Então, o padecer pelo Cristo é um direito, porque é a nossa oportunidade de compreender a responsabilidade que Jesus está nos convidando a assumir. A responsabilidade do bem. E é muito mais feliz quem pratica o bem do que quem pratica o mal. Enquanto a gente não enxergar isso, a gente vai dar vazão para pensamento de vítima, para pensamento de injustiça. É só quando a gente começa a entender esse padecer pelo Cristo como um direito, por mais que pareça um contrassenso, mas não é. É só quando a gente consegue entender esse padecer pelo Cristo como um direito, é que a gente é que a gente consegue genuinamente olhar para o que as pessoas fazem conosco ou com o que fazem com outras pessoas, né? Que também às vezes nos indigna, mas é que a gente consegue olhar para tudo isso e dizer assim: não devolverei na mesma moeda. E agradece a Jesus ainda, né? Ó, a Elisa tá lembrando aí a cena do livro da Ivone, né? Sublimação no conto Evolução. Vive quase 2000 anos. Personagens, não sei se eu vou ler certo, com o tom certo, né? Sacaran vive quase 2000 anos para ter o direito de morrer por Jesus. Isso ilustra o padecer pelo Cristo, mas no nosso particular também, né? Na nossa vida particular. Porque é preciso compreender esse morrer ou esse padecer pelo Cristo como a luta de cada dia. A luta de cada dia. Às vezes dentro de casa, às vezes no ambiente de trabalho. Compreender esses pequenos e grandes padecimentos como padecimentos pelo Cristo. Porque isso são votos de confiança de Jesus. São votos de confiança de Jesus. É Ele confiando em nós, é Ele confiando em nós para aguentar com Ele. Para aguentar com Ele. Às vezes, as investidas do mal, né? Porque ceder é muito mais fácil. Ceder é o nosso movimento voluntário. E talvez até instintivo. É ceder à tentação da vingança. Ou até, não só da vingança, mas do ato maldoso, né? Do ato maldoso. E aí Jesus está nos convidando para, olha, você consegue segurar essa vontade às vezes que dá, né? Mas consegue padecer? Só padecer? Né? Por isso que padecer é um direito. O que não é direito é devolver. É agredir de volta. Isso não é direito. Padecer é um direito dado. Dado aos que, não só aos que têm fé, mas os que amam. Os que amam. Por quê? Outro dia eu estava refletindo sobre isso. O próprio Humberto Campos vai escrever uma mensagem mais ou menos a esse respeito lá no livro Lázaro Redivivo. É o capítulo chamado O Anjo da Saúde. Aí o capítulo é uma pessoa que está doente, ora para Jesus e pede para ser curada. Ora para Jesus e pede para ser curada. Aí aparece o anjo da saúde para responder a prece, né? E aí o anjo da saúde começa a perguntar um tanto de coisa. Você está disposto a mudar isso? Aí o enfermo fala, aí dá uma desculpa. E mudar aquilo? Outra desculpa. E aquilo outro? Outra desculpa. E mais isso? Outra desculpa.
E tudo que o anjo faz assim umas 10 perguntas para ele, perguntando se ele estava disposto a mudar. E para cada coisa que o anjo propunha, o enfermo dava uma desculpa e falava que não dava para mudar naquilo. Né? Aí o anjo olha para o enfermo e fala assim: meu filho, não tem o que fazer. Você não está disposto a abrir mão das coisas que te adoecem, você tem que continuar doente. Você não está disposto a mudar as coisas que te adoecem. Aí nessa hora, o, o enfermo percebeu que não tinha o que fazer, né? Aí ele resolve fazer um último apelo, né? Ele fala assim: mas anjo bom, eu vou confiar em Jesus. Aí o anjo olha para ele e fala assim: eu sei disso, mas isso não basta. É preciso que Jesus também possa confiar em ti. Essa é porque é uma relação, ela não é de mão única. Então, a gente confiar em Jesus é natural. Pensa, você tem uma pessoa digna da nossa confiança é Jesus Cristo. Pergunta não é essa. Eu confiar em Jesus é fé. Ele confiar em mim é amor. Eu tenho suficiente amor para que Jesus possa confiar em mim. Porque só não desiste quem ama. Só vai para a cruz quem ama. Quem não ama desiste antes. Quem não ama revida antes. Quem não ama vinga antes. Quem não ama aniquila antes, faz mal antes. Agora, quem ama vai para a cruz. Quem ama suporta, quem ama tolera, quem ama entrega para Deus, né? Entrega para Deus. A Cidinha tá lembrando aí a música do Pedro, né? Do Tim Vanessa. Depois do mestre, martírio são troféus. É bem nesse tom, né? A questão é que isso não pode, não deve ser visto como a visão do masoquista, né? Porque ninguém tá mandando procurar sofrimento. Aí a lição de Leon Denis que eu acho fantástica, lá no Problema do Ser e do Destino. Não te digo procures a dor, mas quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Essa é a recomendação de Leon Denis. Ninguém está falando de causar sofrimento em si mesmo para se regozijar no sofrimento, porque isso não adianta nada. Quando Paulo está dizendo do padecer pelo Cristo, quando Emmanuel está dizendo do direito sagrado, quando ele diz aqui para Salomé, será que João e Tiago vão beber, vão conseguir beber do cálice que eu vou beber? Quando quando eles estão falando isso, estão falando de sofrimentos que chegam até nós, né? Se a gente não procurou, a gente não quis, eles chegaram. Então, esse é o primeiro ponto do capítulo. Deixa eu aproveitar que a gente vai agora fazer um segundo ponto e cumprimentar a todos, né? Eu estava lendo aqui os comentários, mas querendo seguir também na sequência dos raciocínios, mandar um abraço a todos que estão conosco, a Alba conosco aí, a Cristina, a Marília, a Elisa, já comentamos, né? A Fernanda, Jefferson, Lar de Carla, Jaci, minha querida Ana Cláudia, Aparecida, Salete. Graças a Deus, não sei se cumprimentei a Fernanda. Graças a Deus, muita gente aí conosco, a Wanda, a Cristiane, Carmelita. Então, a nosso amigo Paulo Afonso, sempre conosco. Um abraço, meu amigo. Jesus lhe abençoe sempre. Esse, então, é o primeiro ponto que chama muita atenção. O segundo é que aí começa um diálogo com o Zebedeu. Começa um diálogo assim, eu diria que a gente precisaria de mais umas 2 horas, pelo menos, para poder ler esse diálogo e comentar por alto ele todo. É um diálogo muito profundo. Eu creio que se fosse estudar mesmo nas minúcias de cada frase do Cristo, nem sei quanto tempo levaria, porque é um diálogo de espíritos que se reconhecem. Jesus está conversando com a alma de Zebedeu. Ele não está propondo um projeto, ele está esclarecendo um propósito. É muito mais denso, é muito mais amplo. Né? Não é um trabalho
que vai se realizar numa encarnação, é um propósito que vai ser vivido na eternidade. Que vai ser vivido na eternidade. Mas a necessidade do amor prossegue. A necessidade do amor prossegue. E aí, esse diálogo de Jesus com Zebedeu, em que Jesus vai esclarecer a que veio, né? Aqui veio, o que que ele veio fazer aqui? E começa a mostrar, né? Começa a esclarecer as coisas para Zebedeu, e a tal ponto que Zebedeu reconhece, né? E aí ele fica extremamente emocionado. É bem bonito, assim, quem quiser ler, tenho certeza que vai gostar. Ler ou reler, né? Boa Nova é um livro bastante conhecido. Esse diálogo de Jesus com Zebedeu é um diálogo que vai girar em torno do conceito de paz. Paz em nós e paz no mundo. A esse respeito, Emmanuel escreverá lá no Vinha de Luz, um capítulo chamado A Paz do Mundo e a Paz do Cristo, capítulo 105. E Emmanuel vai discorrer um pouquinho sobre a divergência que existe entre os dois conceitos. O que que Jesus promove como paz e o que que o mundo deseja enquanto esse conceito de paz, né? E Emmanuel vai comentar ali que para o mundo a paz é a ociosidade. É a ociosidade. Só que tem um problema nesse conceito, que é todo mundo que fica ocioso adoece. Então, não pode representar paz, que é uma coisa boa, algo que me adoece. Então, se a ociosidade fosse a paz verdadeira, Jesus nem teria vindo para cá. Né? Jesus nem teria vindo para cá. Então, qual é a paz? Aquela paz que Emmanuel vai sempre mencionar no Paulo Estevão, né? Que era algo que Saulo invejava nos cristãos, não obstante todo o sofrimento, todo o padecimento, né, das feridas, dos açoites, das prisões, tudo. Apesar de tudo isso, os cristãos esboçavam ou transmitiam a paz no olhar. E aí, Emmanuel vai falar da paz do Cristo, que é, antes de mais nada, é a consciência tranquila. É a consciência tranquila. E ali Jesus começa a mostrar para Zebedeu que não se conquista paz sem o esforço, sem o trabalho, sem a dedicação ao bem, que na verdade já é um pouco do assunto ali, né? Entre Jesus e Salomé. É o esforço contínuo, é o trabalho contínuo, é esse é esse serviço ao próximo que me deixa de consciência tranquila, não porque eu estou cumprindo um dever, mas porque eu não estou ferindo ninguém, pelo contrário. A consciência tranquila não é porque eu olho para mim e cumpro o meu dever, faço a minha parte. Não é só isso. É porque eu consigo ajudar, eu consigo contribuir, eu consigo voltar-me para o próximo. A consciência tranquila, se é que eu posso dizer que ela é o cumprimento do meu dever, é na verdade o cumprimento do meu dever para com a humanidade. Então, em verdade, a consciência tranquila advém do serviço que eu presto ao próximo. E não necessariamente da minha conceituação de dever. Então, para conquistar essa paz, será preciso servir ao mundo, sem pertencê-lo, né? Sem afundar os nossos pés no mundo, ou seja, sem apegarmos à matéria, sem desejos transitórios, né? Sem nos dedicarmos demasiadamente a questões transitórias de poder, de autoridade, né? Não de dinheiro, não.
é uma questão muito mais espiritual, né? A Kelly está perguntando aqui, a escolha de Alcione em renúncia seria então essa escolha, direito dela de buscar nos sacrifícios auxiliares que ela muito ama, exatamente, exatamente. Então a Alcione ali no renúncia, ela conseguiu abrir mão de uma condição que ela usufruía naquele momento, né, que era a, o trabalho lá em Sírios, né, que estava nas questões das harmonias, de música e de arte que ela tanto gostava, ela abriu mão disso para vir aqui sabendo que seria um padecimento atrás do outro, mas com a certeza de que estava ali servindo, né, ajudando aquelas pessoas que ela tanto amava. Então, essa construção da paz com Jesus é esse serviço incessante. É esse serviço incessante. É esse olhar para o outro. É tirar o foco de mim e olhar para o outro. Por isso que eu estou dizendo que não é cumprir o meu dever, porque parece tão autocentrado isso, né? Ah, eu estou cumprindo o meu dever. Não, não, eu estou prestando um serviço ao próximo. Talvez sejam a mesma coisa, mas são perspectivas um pouco diferentes. Então, é olhar para o próximo. Isso é a paz do Cristo. Isso é a paz do Cristo. É essa construção da consciência tranquila que ocupou o seu lugar. O lugar que foi ali destinado por Deus. Mas o que a gente queria destacar desse diálogo, na verdade, são dois pontos. O primeiro é assim, o diálogo está se desenvolvendo, Jesus está falando, né, da questão da paz, de trabalhar pela paz, de edificar a paz no mundo, de convidar a todos quantos queiram, né? Porque o evangelho é um convite inclusivo, né? Para todo mundo que queira. Aí o Zebedeu, muito emocionado, né? Muito emocionado, diz assim: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho. Até aí tudo bem, né? Até aí tá tudo beleza. Trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Aí deu ruim. Aí Jesus não deixou passar, né? Aí Jesus não deixou passar. Aí Jesus falou assim: Ô Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. Número é consequência. O objetivo O objetivo de Jesus não é aumentar o número de seguidores, porque isso é consequência natural. Né? Os espíritos chegam a dizer lá no Livro dos Espíritos, na questão 798, o espiritismo não vai se tornar a crença comum, porque está na natureza. Até porque eu tenho pensado muito assim, né? O espiritismo, ele é comentário de lei divina. Então, a lei está aí, né? A lei está aí. É claro que vai se tornar crença comum, porque a lei não vai mudar, né? Vai continuar reencarnando, até não precisar mais, vai continuar tendo que expiar as faltas, reparar, vai continuar evoluindo. Então, a lei é essa, o Espiritismo é um comentário à lei divina. É claro é, é claro que a coisa vai espalhar, né? Só que esse não é o objetivo. Por que não é? Porque a gente é ansioso. A gente é ansioso. E aí a gente, assim, isso é a tônica da vinda de Jesus para a família Zebedeu, né? É de dizer assim, olha, a gente não vai enganar ninguém. É sofrido, é difícil, você chora um bocado, padece um tanto mais, vai para a cruz, mas depois da cruz tem vida.
É isso Jesus garante, né? O que eu estou querendo dizer aqui? A nossa causa não é a do número, porque o trabalho de Jesus não é para atrair. O trabalho de Jesus é para transformar as pessoas. E pouquíssimas são as que aceitam transformação. Por quê? Porque transformar quer dizer abandonar padrões adotados até agora, que não são bons, não estão de acordo com a lei divina, e passar a fortalecer e adotar padrões que estão de acordo com a lei. Só que isso é desagradável. Isso não é prazeroso. A pessoa te ofende, não é prazeroso perdoar ela. Só quando você consegue, né? Quando você consegue perdoar é prazeroso. Mas ela te ofende, isso não é prazeroso. Ficar calado, para nós, não é prazeroso. Ainda não é. Mas haverá de ser. Né? Então, a nossa causa não é a do número, porque o trabalho não é para atrair. O trabalho é de transformar. Transformar o nosso coração. Transformar. Ou ajudar, né? Transformar-nos e nesse fluxo de transformação também incentivar os outros, né? Na própria transformação. Então, percebamos que a nossa causa não poderia ser a do número, porque senão poderia acontecer que a gente abandonasse a verdade e o bem para nos tornarmos agradáveis ao olhar da maioria. Num mundo onde o objeto de desejo das pessoas é um equipamento eletrônico, agradar esse mundo, atrair esse mundo, não é tarefa cristã. Não é tarefa cristã. Não que a gente vá relegar, né, as pessoas e até nós mesmos, não. Mas é perceber que quando a gente busca a verdade e o bem, naturalmente algumas pessoas vêm conosco. Naturalmente. O que a gente percebe é que quem busca a verdade e o bem como propósito de vida não se importa se tem gente desagradada, se tem gente que agradou, não. Ela está buscando aquilo, é a verdade e o bem. E aí, por isso ela atrai pessoas, por isso ela junta pessoas em torno daquele propósito, né? A gente só junta, a gente só consegue agregar pessoas para um projeto, para um propósito de transformação, quando nós mesmos apontamos para esse projeto. Então é preciso buscar a verdade e o bem. É preciso dedicarmos-nos ao que verdadeiramente importa. Por isso que Jesus não estava preocupado com o número. E nunca esteve, né? Se ele tivesse preocupado com o número, ele não tinha chamado 12, ele tinha chamado 1000 para compor ali com ele, né? O colégio apostólico. Aí Jesus diz para Zebedeu, né? É certo que ela, a nossa causa, né, será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória, de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Pede um coração e sabe ser feliz. Então, o Haroldo tem uma colocação que eu acho assim fantástica, né? Jesus não é pescador de rede. Jesus é pescador de vara, que é um peixe por vez, é um coração por vez. Não é uma multidão, né, arrebanhada, não. É um coração por vez. Porque é um trabalho todo particular, é um trabalho todo
interior, né? Então, o amor pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama a interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado que, com um simples sinal, salva uma barca cheia de pescadores? Olha que Jesus tá falando dele mesmo, né? É claro que não só dele, né? A gente poderia pensar no Francisco de Assis, no Chico Xavier, em tantos, tantos exemplos. Mas é interessantíssimo pensar que ele está falando dele, né? E aí, tem uma mensagem do Emmanuel, no Justiça Divina, capítulo 10. Emmanuel encerra a mensagem dizendo assim: Jesus na cruz, né? Jesus no Calvário, estava abandonado, traído, mal, maldito, né? Por todos aqueles a quem ele beneficiou. Aí Emmanuel diz assim: na conceituação do mundo, ele estava sozinho. Mas ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Essa é a grandeza do Criador, né? Não existe maioria contrária a Deus. Se estamos contrários a Deus, somos minoria, necessariamente. Necessariamente somos minoria. Então, por isso que Jesus está falando, o trabalho do amor, ele é pequeno para quem enxerga tirania, mas ele é a maioria, porque está com Deus, né? Então, quando Jesus está dizendo aqui para Zebedeu da paz, disse a Salomé do cálice a beber, é porque existe a necessidade da busca e do fortalecimento do amor, dessa partilha, desse entendimento que nós estamos aqui uns pelos outros. É de uma compreensão mais justa sobre a vida, de que atacar, ferir, trair, corromper, roubar, humilhar, não edifica, pelo contrário. Então, Jesus está dando aqui propósito. Propósito. Jesus está dando o sentido de vida. Se a gente conseguir absorver esse sentido do trabalho, mas não do trabalho como um dever, do trabalho como um direito, esse sentido de que verdadeiramente quem ataca é quem perde, quem fere é quem é ferido. Se a gente conseguir interiorizar isso, nossa vida vai ser radicalmente transformada. Porque então a gente vai perceber que todas as pessoas, todas, sem exceção, que perturbam, que causam mal, elas precisam da nossa compaixão, porque elas estão se comprometendo, elas estão dificultando o próprio caminho. E não nos cabe agravar. Quando alguém me faz mal e eu devolvo mal, são dois fazendo mal. São dois fazendo mal. E o grande propósito do Cristo é que o mal termine em nós, né? Por isso que a causa não pode ser da quantidade, porque quem que vai comprar essa ideia? Quem que vai ser maluco o suficiente para comprar essa ideia, né? Tem que ser os cristãos mesmo. Tem que ser os que seguem o Cristo verdadeiramente, para entender que há mais valor no silêncio do que na palavra que fere, né? Tem mais valor na paciência do que no ataque. Então,
convite, esse é o propósito do Cristo. Esse é o propósito do Cristo. Para que a gente tenha olhar de misericórdia. De misericórdia. É isso que nos compete, né? E aí, claro, o Zebedeu, o diálogo continua, né? Tem pontos aqui muito interessantes, né? Mas pelo nosso tempo a gente vai avançar. Mas Zebedeu então pergunta, né? Senhor, mas o evangelho não é bom para todos? Aí Jesus fala assim, é boa para todos, mas nem todos são bons e justos para com ela. A boa nova é boa para todos, mas nem todos são bons e justos para com ela. E aí, não posso deixar, né? Não tem como pular. É por isso que o Evangelho, diz Jesus, é por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até ao dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz, a voz do Pai, se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: Vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Combateremos, os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus. A obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para completá-la, edificando o seu reino de ventura sem fim no íntimo dos corações. Então aí, Jesus está dando propósito aqui. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Porque a boa nova não é uma panelinha que tem os escolhidos e os excluídos. Não, todo mundo está incluído. Todo mundo é escolhido. Mas o convite, então, é mudar o olhar, né? Mudar a perspectiva. Aí Zebedeu fica muito emocionado, né? E aí ele se ajoelha. Aí para a gente poder encerrar aqui também, a última frase, não tem como não comentar. Não tem como não comentar. Zebedeu se ajoelha, aí Jesus diz para ele assim: Levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Fica de pé. Porque a gente é pequeno, mas não é desvalido, né? A gente é pequeno, mas não é desvalido. Então, fica de pé, Zebedeu. Os filhos de Deus ficam de pé para o bom combate. Esse combate é o combate interior, né? Por isso que ele é o bom combate. O mau combate é o combate exterior. O bom combate é o combate interior. Porque é aquele que me faz avançar, né? O mau combate, ele cria débitos. O mau combate fere a lei. O bom combate transforma a si mesmo. Quem luta o bom combate transforma a si mesmo, né? Então, Jesus está dizendo para ele, olha, fica de pé, porque o trabalho é grande, o trabalho é complexo, o trabalho é intenso, mas haveremos de concluir, haveremos de, de finalizar, né? Haveremos de conseguir. Então, esse é um capítulo que nos pede pensar esse propósito. Nos pede pensar esse propósito. O que nós
O que nós estamos buscando? E talvez, se a Joana de Ângeles, né, que fala isso, fala assim: olha a sua vida um pouco mais alto, de um ponto de vista um pouco mais alto, você vai ver como que às vezes a gente tá brigando, não é por coisa, não é por coisa que não fere, mas é por coisa que não vale a pena. Fere, mas não vale a pena. Não vale, né? Então esse é o convite do Cristo, para beber o cálice que ele bebeu. E aí termino sempre, né, com a história de São Francisco. Gosto muito, acho ela muito pertinente. Quando ele estava muito mal de saúde, muito mal, já quase ao final ali dos seus dias, padecendo de dores muito intensas, e só com 3 dos seus discípulos mais próximos, né? Um deles era o irmão Leão. Aí o irmão Leão perguntou se Francisco não queria que chamassem ali tinha uma pessoa, um padre que falava do evangelho, e o Francisco adorava, né? E aí o irmão Leão então chega e fala: Pai Francisco, você quer que a gente chame aquele padre para falar do evangelho para você? Que a gente sabe que o evangelho é a única coisa que pode aliviar suas dores. Aí Francisco fala: não, não precisa, porque eu já conheço a Cristo, pobre e crucificado. Pobre e crucificado. Aí Aí o irmão Leão fala assim: mas Pai Francisco, pensa no Cristo ressuscitado também. Essa lembrança há de te aliviar a alma. Aí, nessa hora, o Francisco levantou, assim: não, não, irmão Leão, porque quem não conhece o crucificado não sabe nada do ressuscitado. Quem não fala do crucificado não pode falar do ressuscitado, porque quem não passou pela Sexta-feira Santa jamais poderá alcançar o domingo de ressurreição. E aí ele diz assim: irmão Leão, a ressurreição é tão importante quanto a cruz. Aliás, a cruz é mais importante, porque a cruz é a porta de entrada para a ressurreição. Não há domingo de ressurreição sem Sexta-feira Santa. Tá? Esse é o convite do Cristo. Mas a sexta-feira tem que ser santa. Ela não pode ser a sexta-feira da maldade, né? Tem que ser a sexta-feira do testemunho. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. E que estejamos de pé para o bom combate. Quem se sentir à vontade, fechar os olhos, trazer à mente a imagem de Jesus, o divino amigo, nosso companheiro de sempre, a fim de que a gente possa orar em conjunto, pedindo a Ele, ao nosso amigo, que siga nos fortalecer para o bom combate. Jesus, nós, apesar de ainda muito apegados a pontos de vistas, apesar de ainda sermos espíritos que muitas vezes preferem as próprias opiniões do que a verdade divina, apesar de ainda vibrar na nossa alma anseios da justiça pelas próprias mãos, apesar de ainda povoar a nossa mente os vícios de toda ordem, os comportamentos como que instintivos no mal e contrários, sobretudo, né? Contrários à lei divina,
apesar de ainda nos portarmos com tudo isso, Jesus, comparecemos diante de Ti, rogando auxílio e força, coragem e fé, porque se antes alimentávamos tudo isso, se antes julgávamos por bem contrariar os desígnios de Deus, hoje já nos consideramos e já nos percebemos devidamente esclarecidos para iniciar o movimento contrário. Não mais o incentivo ao mal, não mais a propagação da dor, não mais contrariarmos-nos uns aos outros, sem não mais as armas, sem o ódio, sem o rancor. Hoje, Jesus, desejamos genuinamente seguir outro caminho, compreendendo, claro, as forças que hão de nos arrastar, hão de nos contrariar os movimentos de renovação, mas sabedores mais ainda da tamanha capacidade que o Senhor tem de nos amparar a renovação e a transformação. Seguiremos confiantes, fortalecidos no Teu Evangelho, para que um dia sejamos um contigo e com o Pai. Que assim seja.